Cada peça da armadura de Deus tinha a sua função e espiritualmente tem um significado muito profundo. E por isso se dá ênfase da importância de se colocar toda a armadura. Muitos que um dia foram soldados do exército do Deus vivo e que hoje já não fazem parte, foram abatidos em meio às guerras, às lutas, às batalhas que travamos todos os dias em prol da nossa salvação e em prol da evangelização dos sofridos, perdidos, necessitados e salvação também de outros. Infelizmente foram enganados por espíritos enganadores. E há 7 espíritos enganadores, que inclusive falamos ontem, eu vou pedir para exibir aqui se possível, porque são 7 os espíritos enganadores que fizeram com que obreiros, pastores, colaboradores, esposas de pastores, auxiliares, evangelistas fossem atingidos e abatidos neste embate, nessa guerra espiritual em que você e eu estamos envolvidos. Falava ontem do primeiro espírito enganador, que é o espírito do sentimentalismo. O sentimentalismo. Não se esqueça que são 5 os sentidos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar. São 5 contra 1, o tato, e esse 1 é a fé. A fé é o 6º sentido. Deus deixou claro no Antigo Testamento e o Senhor Jesus reafirmou no Novo Testamento: o meu justo viverá pela sua fé. E muitos têm se limitado, muitos têm sido abatidos por causa do sentimentalismo. O Senhor Jesus, como foi falado ontem, ele mencionou a palavra enganados ou enganado 3 vezes no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, alertando assim a você e a mim que os nossos inimigos, que são os espíritos malignos, eles trabalham forte para tentar nos enganar. Já que não pode nos tocar, eles então fazem uso, se aproveitam do sentimentalismo, das emoções, dos sentimentos, para tentar nos atingir. Daí a importância de vivermos pela fé. Hoje eu vou falar do segundo, daqui a pouco eu vou falar mais ao respeito. Mas agora eu quero que você informe a esse obreiro, colaborador, evangelista, a este CPO, a esta pessoa que está se preparando para fazer o CPO agora, em fevereiro, aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo. Pede para ela agora assistir o programa Obreiros em Foco, que nós vamos falar sobre o segundo espírito enganador. Temos aqui em estúdios a presença do Bispo Irlan, que vai estar respondendo as perguntas enviadas ao WhatsApp do programa Obreiros em Foco, que é o 953392828, 0 operadora 11, 953392828. E na central de atendimento nós temos o pastor Natanael, que faz parte do grupo da evangelização. Natanael, seja bem-vindo ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo Júlio, a todos os obreiros que agora nos acompanham. Nós estamos aqui prontos para atender você que se afastou, mas as portas continuam abertas. Nós vamos enviar o resgate em qualquer lugar do Brasil, que esta pessoa esteja nos assistindo, Natanael, reconhecendo que só ela não pode, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer, mas com ele nós podemos tudo. Você vai enviar o resgate, nós vamos entrar em contato com o bispo, o pastor aí do seu estado, e o resgate chegará à sua casa. O Natanael já está na Igreja Universal há quantos anos? Há 15 anos, Bispo. Na Igreja Universal há 15 anos, fazendo a obra há 7 anos. Há 7 como anos. Pastor. Você é casado, solteiro? Casado, Bispo, sim senhor. Há 3 anos casados. Há 3 anos que você está casado. E como é que tem sido esse trabalho ministerial, esse trabalho evangelístico? Há 15 anos, você disse, né? 15 anos na igreja, né? Igreja. 7 anos fazendo a obra. Muito bem. E 3 anos casados, Bispo. Então você foi obreiro quanto tempo, Natanael? Foi obreiro 1 ano. 1 ano. 1 ano. Ok. Foi meio rápido, Bispo. Você iniciou em qual estado? Aqui de São Paulo. Sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Quando eu fui levantado, eu vim para a capital e aqui fiquei. São Paulo, Sorocaba, Itu e agora o Templo de Salomão. Quais são as suas atribuições aqui no Templo de Salomão, mais precisamente no grupo da evangelização? Dentro do grupo da evangelização, nós auxiliamos o Bispo Zangarini e o Pastor Bruno, cuidando das nações, fazemos os trabalhos sociais,
trabalhos com os moradores de rua, os núcleos, são os trabalhos que nós temos afinco realizado, porque são inúmeras as pessoas que estão sofrendo sem ninguém para ajudá-las, e o grupo de evangelização, como todos os grupos da igreja, tem se disponibilizado para ajudar o próximo. E agora, nesses últimos dias, foi feito um grande evento, né? Promovido pelos membros da Igreja Universal, pelos evangelistas, pelos obreiros que encabeçam, né, a maioria dos grupos, ou todos os grupos da igreja, onde mais de 24 mil moradores de rua foram beneficiados, né, através da assistência jurídica, médica, além da cesta básica e da kit de higiene, daquele trabalho que vocês prestam gratuito, né? A igreja presta gratuitamente aos moradores de rua, onde muitos têm sido resgatados. Não foi isso? A ceia solidária, bispo, foi realizada no dia 22 de dezembro, como todas as terças-feiras, mas esse evento foi especial porque é um dia que ninguém, ou a maioria desses que moram na rua, não tem suas famílias, mas o grupo de evangelização, junto com os obreiros, nós fomos assisti-los e ajudá-los para que eles venham ter um dia um pouco melhor, bispo. Eu estou procurando aqui que saiu a notícia nos meios de comunicação falando ao respeito deste evento. Em uma noite, anjos da madrugada ajudam 24 mil moradores de rua. Pontos de atendimento oferecem comida, corte de cabelo, banho e roupa limpa. Saiu aqui em muitas mídias. Muito bem. Bem, o número para você ligar para a central de atendimento é o 3573-3535, 0 operadora 11. Está aí o Natanael, na obra há 7 anos, na igreja há 15 anos, casado há 3 anos, fazendo parte do grupo da evangelização, à sua inteira disposição, juntamente com a equipe de auxiliares aqui do templo, e levitas e esposas de pastores. 3573-3535, 0 operadora 11. Vamos à primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, bispo. Eu sou a obreira Maria, aqui da sede do Retiro de Jundiaí. A minha pergunta é, em um atendimento, quando uma pessoa nos interpreta mal e guarda algum ressentimento e não volta para nos procurar, eu serei cobrada disso? Que excelente pergunta, hein? Porque isso acontece realmente com muitos obreiros. No afã de ajudar a pessoa, ele vai lá e fala a verdade, só que às vezes fala a verdade de uma maneira mais rígida, mais ríspida, e a pessoa, por não ser liberta, coitada, e o próprio mal, às vezes, agindo na vida dela, faz a pessoa ficar com mágoa. Mas Deus, ele vê a intenção do obreiro, a intenção em ajudar, a intenção em salvar, em resgatar aquela pessoa. Se ela ficou com ressentimentos e não veio te procurar, e você tiver como ir até ela, vá até ela. Agora, se você não conseguir encontrá-la e ela ficou com ressentimentos, mas a sua intenção era ajudá-la, Deus não vai cobrar, porque Ele considera e Ele vê a nossa intenção. Eu gostaria que o telespectador, o internauta, prestasse muita atenção nesse trabalho realizado pelo grupo da evangelização com as garotas de programa, o EVG Night, que dá uma atenção às garotas, às mulheres que, pela necessidade, principalmente agora durante a pandemia, que aumentou, né, a necessidade por falta de trabalho, e essas mulheres não encontraram uma outra saída senão a prostituição. E que nós sabemos que não é uma saída, mas é uma porta que se abre para se agregar muitos outros problemas, além de psicológicos, emocionais, sentimentais e, sobretudo, espiritual, problemas espirituais. Vamos acompanhar. Ameaças de guerra. Desastres naturais. Pandemia. O ano de 2020 ficará marcado por acontecimentos intensos que trouxeram duras consequências para todo o mundo.
Entre as principais notícias, o assunto de maior destaque foi acerca da saúde mental da população. O sentimento de incerteza refletiu na instabilidade emocional de muitas pessoas. Momentos como esses, em que a fragilidade humana fica visível, mostram a importância de estender a mão para ajudar sem julgar. Apesar das más notícias, o ano de 2020 também ficou marcado pelo trabalho evangelístico incessante do projeto EVG Night, que a cada mês levou a garotas de programas, travestis e transexuais apoio social e espiritual. E o trabalho continua. O projeto EVG Night se estendeu por todo o Brasil e somente neste ano alcançou mais de 43 mil pessoas. Cerca de 3 mil voluntários estiveram engajados buscando levar a saída por meio da fé viva, que transforma o interior de todo ser humano. Ainda na região sudeste, o EVG Night Minas Gerais surpreendeu a todas, mostrando o cuidado que Deus tem com elas. Na região norte do Brasil, os voluntários do Amapá foram a uma praça, prepararam uma mesa seguida de uma oração de esperança. No Pará, o alimento físico esteve presente, mas a orientação de vida foi o que deu a verdadeira força. E em Roraima, as noites das sextas-feiras para elas ficarão inesquecíveis. Na região Nordeste, sempre muito hospitaleira, o estado da Bahia convidou todas elas para um encontro de fé e conscientizou sobre a importância de ter sede de uma nova vida. O Ceará não ficou de fora das ações sociais e mostrou para elas que o amor vem seguido de atitudes de fraternidade. Alagoas as recebeu em família e ofereceu a este momento uma festa toda especial. E os pequenos gestos dos voluntários da Paraíba demonstraram que existem pessoas que se importam com elas. Já os voluntários do Maranhão foram às ruas levar a fé e o carinho que um dia receberam de Deus. No frio da região sul do país, o estado de Santa Catarina recebeu as garotas com um abraço aconchegante e mostrou que o amor é o caminho. Os voluntários do Rio Grande do Sul não mediram esforços para alcançar as garotas e tiveram um convite especial delas para realizar a ação do EVG Night em uma boate. E o trabalho do EVG Night de 2021 já começou com toda a força, levando aos 4 cantos a nova vida prometida por Deus. Está aí então, quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente tem prazer em dar, em ajudar, independentemente dos erros, das escolhas erradas que o próximo tenha feito. Inclusive, o segundo espírito enganador tem a ver com isso. E vocês vão conhecer o obreiro que voltou e que foi vítima, eu esqueci o nome dele, eu não sei se é Bruno, mas bem, ele também foi vítima desse espírito, o Pedro, né? O Pedro Henrique, e ele se afastou e você vai ver o inferno que ele viveu. Mas agora, você que diz, bispo, eu quero fazer parte também de um dos grupos da igreja, eu quero me sentir útil, Deus tem me dado tanto. Às vezes você fica olhando só para si, para os seus problemas, para as suas necessidades e acaba ignorando a necessidade de outras pessoas a quem você poderia ajudar e ajudar muito com a palavra de fé, com o seu testemunho, sabe? Com o seu acompanhamento, levando a pessoa a buscar a sua libertação, a sua cura, a sua prosperidade, mas, sobretudo, a sua salvação. O batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo. Bem, nós estamos com o programa Obreiros em Foco e na central de atendimento para resgatar os afastados está o pastor Natanael, da evangelização. Você já tem nomes de pessoas aí que ligaram e que pediram resgate, Natanael? Temos sim, Bispo Júlio. Nós vamos falar sobre o João Pedro. Ele foi vítima de trabalho recentemente, mas a consequência é de 6 anos afastados, né, Bispo? Quando a pessoa se afasta, o mal ele tem acesso à vida dessa pessoa. Ele é da onde? Ele é do estado de Taquara, Alagoas, estado de Alagoas. Vamos enviar então resgate para que ele esteja conosco neste sábado aí na sede, aí na igreja, na sede regional, ou mais próximo da sua casa em Alagoas. Quem mais? A Jéssica do Amapá, ex-obreira, foi obreira há 6 meses, agora muitos problemas familiares, brigas dentro de casa. Ela ia para a igreja, mas os maus olhos entrou nela e, infelizmente, ela acabou se afastando. Olha só. Qual é o nome dela? Jéssica, a Jéssica. A Jéssica da onde? Macapá, Amapá, capital do Amapá. Vamos resgatá-la.
primeiro passo você já deu, Jéssica, que é reconhecer o seu erro. Pior que errar é não reconhecer o erro. Você reconheceu. Então você já tem 50% do problema resolvido. Os outros 50% é você sair de casa e ir para a igreja, gostando ou não, com vontade ou sem vontade, e obedecer à palavra de Deus. Ah, mas lá na igreja houve pessoas que me maltrataram, ou que me feriram, ou que me decepcionaram. A gente não vai para a igreja para buscar ninguém, nem a aprovação de ninguém, nem agradar ninguém, senão a Deus. E na igreja tem todo mundo, inclusive o diabo. O diabo também está na igreja? Está na igreja. O diabo também vai na igreja. Ele é o primeiro a chegar e o último a sair, porque ele está interessado na sua alma como também na minha. Sobre isso nós vamos falar mais ao respeito. Quem mais, Natanael? O Francisco, de Goiás, Goiânia, afastado há mais de um ano, e ele saiu por um mau exemplo que ele viu. E assim são muitas pessoas, bispo, que infelizmente deixam de olhar para Jesus e acabam olhando para quem não deveria olhar. E você que diz, olha, eu saí porque eu vi um mau exemplo, você se enxergue, se olhe no espelho e não esqueça que em você, como em mim, também há erros. Ao invés de você ficar apontando os erros dos outros, julgando os outros, que eu vou falar ao respeito daqui a pouco, hein? Informe aí aos obreiros da sua igreja, informe aos evangelistas, aos colaboradores, que eu vou revelar em instantes o segundo espírito enganador que tirou obreiros, pastores, tirou evangelistas, tirou esposas de pastores, auxiliares da obra de Deus. Eu vou revelar o segundo espírito enganador. Mas como eu falava, ao invés de você ficar buscando erros nos outros, olhe para si, busque os erros em você, olhe para dentro de você. E você então vai estar se guardando, se blindando. Eu estou aqui com o Bispo Irlando e já vai responder mais uma pergunta, mas antes, deixe-me espelhar aqui no plasma, por favor, Davi. Aqui, olha só essa nota que saiu no R7, aqui, ó. Em uma noite, anjos da madrugada ajudam 24,5% de 5 mil moradores de rua. Pontos de atendimentos ofereceram comida, corte de cabelo, banho e roupa limpa. Era sobre isso que eu estava falando, Natanael. Tá vendo aí, ó? Aí a ação dos anjos da madrugada com moradores de rua em todo o Brasil. Nesta terça-feira, dia 12, está aqui, ó. Foi este ano, foi agora, foi ontem. Está aí, ó. Mais de 24 mil pessoas foram ajudadas. Está aí, meu amigo, você também pode ajudar alguém. Ao invés de você ficar olhando só para as suas necessidades, só para os seus problemas, olhe para dentro de si. Eu recebi aqui também mensagens de pessoas afastadas pelo WhatsApp, através do número 953392828, 0 operadora 11. Eu já vou ler alguns desses comentários. Mas agora eu queria que você acompanhasse a experiência da senhora Janes, que sofreu com depressão, tinha uma hemorragia, dores de cabeça constante, e alguém um dia creu que Deus a curaria, a libertaria. E olha só o que essa pessoa deu para a senhora Janes. Olá, eu me chamo Janes, sou aqui da cidade de Tuntum, no Maranhão. Fui evangelizada através da Folha Universal, né? Eu cheguei à igreja, eu estava passando por muitos problemas, né? Eu tinha depressão, hemorragia, dor de cabeça constante, né? E uma amiga minha me convidou, né? Me deu um jornal, e eu fui à igreja, fiz as correntes, as campanhas, né? E hoje eu sou curada, hoje eu sou liberta, hoje eu sou obreira, né? E sou muito feliz, para a glória de Deus. É importante que você leia o exemplar desta semana. Depois de lê-lo, então você deve usá-lo para evangelizar alguém. E se você pode patrocinar um fardo com 125 exemplares, através do valor de R$250, você pode então ajudar outras pessoas, juntamente com as cestas básicas e com o trabalho evangelístico, social que a Igreja Universal realiza no Brasil. Nós incluímos o Folha Universal, que contém a palavra amiga do Bispo Macedo, que contém casos verídicos, como também informações, orientações educativas, né, que só somem nossas vidas. Estamos em uma grande expectativa, hein? Estou aqui com o Folha Universal aberto na página 14, entretenimento, Gênesis, a Bíblia diante dos nossos olhos, a nova superprodução da Record TV, destaca a história dos patriarcas da fé, como Abraão, por exemplo, né? Fala de Noé, fala de Adão, fala
de José e outros. Na página 16, capa, a solução para a dor na sua alma. Enquanto muitos sofrem por achar que não há saída para a depressão, outros aprenderam como encontrá-la. Confira depoimentos de quem foi curado desta doença. E aqui nós temos várias pessoas contando a sua experiência. Inclusive, o Bispo Macedo vai estar nesta sexta-feira aqui no Templo de Salomão ao meio-dia. E aí no seu estado vai estar o bispo, né, do seu estado, juntamente com o bispo, o pastor dos obreiros, nesta sexta-feira, dando a oportunidade às pessoas de serem libertas. Eu tenho aqui a participação da Patrícia Costa, apresentadora. Ela diz: o jornalismo é fascinante e a informação é algo que jamais vai acabar. E aí está o comentário da Patrícia, que faz parte do programa. Eu penso que é hoje em dia, se eu não estou equivocado. Bem, se você pode patrocinar, faça o seu patrocínio agora e conte a experiência que você teve com o Folha Universal, com o hashtag Eu Leio, né, o Folha Universal. Você pode fazer a sua transferência através do aplicativo da Igreja Universal, que é gratuito, seguro e simples, fácil de usar, ou por SMS, que pode fazer também através do site universal.org/doar, que é o site oficial da Igreja Universal, e também através do aplicativo do seu banco. E eu queria até fazer um pedido aos obreiros, evangelistas, colaboradores, você membro da Igreja Universal. Por favor, quando você puder, e sempre que puder, fazer a sua doação, sabe, apresentar as primícias, apresentar os seus propósitos, as suas ofertas via online, de forma digital, é mais seguro para vocês e menos trabalho para a gente. E seguro também para a gente. Só fará bem a vocês e a nós. Mas, claro, nunca, preste atenção, abra mão de pegar o número da transferência, colocar atrás do envelope que tem ali à sua disposição na Igreja Universal, em todos os templos da Universal, ou se tem como você imprimir, pegue isso e leve e coloque no altar, como parte espiritual da sua oferta, das primícias que foram apresentadas, do sacrifício que você fez, da ação generosa sua, como por exemplo de patrocinar um fardo do jornal Folha Universal, ou 30 exemplares, 10 exemplares, não importa a quantidade. Então, faça sempre que possível a doação de forma digital, de forma segura, mas não abra mão de levar o comprovante ao altar da Igreja Universal que você frequenta. E ali dizer: meu Deus, eu fiz a minha parte, completo aqui agora, colocando no alforje, colocando no teu altar. Vamos à segunda pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco. Boa noite, Bispo. Eu sou o Nicolas e eu estou de colaborador aqui da Igreja do Jardim América, da região de Várzea Paulista. Bispo, eu queria que o senhor me esclarecesse uma dúvida. Como que eu faço para ter mais intimidade com Deus, para ter mais comunhão com Deus? Ok, Nicolas, boa noite. Você, Nicolas, colaborador. Então, tem uma passagem que realmente vai diretamente ao encontro da sua pergunta, que diz que a intimidade do Senhor é para aquele que o teme. Então, se você teme a Deus, temor significa respeito. Temor consiste em desviar-se do mal. Se você tem esse temor no seu coração, então, certamente você está no caminho certo para ter comunhão e para ter intimidade com Deus e permanecer firme e ficar servindo até o seu último suspiro. E eu gostaria, inclusive, de acrescentar, Bispo, acerca desse pouquinho de cinzas que nós temos aqui. Nós tivemos as vigílias da visão, onde usamos aquela venda e elas foram queimadas depois. E nós, no último sábado, nós entregamos para os obreiros que quiseram, obreiros, levitas, colaboradores, candidatos do CPE, um pouquinho das cinzas. E provavelmente você que está afastado vai receber a visita de um obreiro, de um colaborador, de alguém que vai entregar um pouquinho de cinzas para você e vai te chamar para voltar sábado. Se você receber a visita de um deles, não despreze, não rejeite, porque Deus, Ele quer fazer
Ele quer transformar as cinzas, como está escrito, ele quer te dar uma coroa. Uma coroa, ele quer te coroar com óleo da alegria, ao invés de cinzas. E se por acaso você não receber, mas a sua vida está em cinzas, você também é o nosso convidado para, neste sábado, vir participar da terceira reunião da armadura de Deus. Bispo Irlan, você acabou de falar, então, com a Paula, aqui de São Paulo. Ela enviou um WhatsApp ao programa Obreiros em Foco, dizendo assim: Bispo, eu estou afastada há 4 anos. Eu e minha família éramos todos da Igreja Universal. Estávamos todos muito bem. Eu, meu esposo, o primeiro filho, fomos batizados, inclusive, na Igreja Universal. Depois que saímos da Igreja Universal, o meu filho, pela segunda vez, caiu preso. Meu casamento está à beira da falência. Estou doente, com dores que os médicos não conseguem diagnosticar. Estou encostada do serviço com problemas na coluna e tendinite no ombro. E ela diz: o que faço? É a Paula, aqui de São Paulo. A vida está assim. Está aí, ó. Cinzas. Sua vida, Paula, foi reduzida a cinza, segundo as suas próprias palavras, enquanto você e toda a sua família esteve na igreja durante 40 anos, havia problemas, mas vocês superavam. Vocês venciam. Se afastaram e agora você só sofre derrotas. Quer dizer, você é aquela pessoa, aquele soldado no campo de batalha desarmado. Você tem sido atingida e a sua família também. Mas você vai receber as cinzas, ou quando você participe neste sábado aqui no Templo de Salomão, você pode solicitar na entrada, e em um dado momento eu vou pedir para você colocar no altar, trocar a vida de cinzas pela coroa, que é o Espírito Santo, exato, o óleo da alegria. Eu tenho aqui também a Rosemary, lá do Rio Grande do Sul. Ela diz assim: pelo amor de Deus, ela exclama, eu não aguento mais. Não aguento mais tudo isso que eu estou sofrendo. Eu sou desviada da igreja já faz uns 10 anos. Reconheço que tenho que voltar, mas sempre dou desculpas. Eu já não aguento mais ser humilhada por todo mundo. Já tentei o suicídio 3 vezes, até parece que a morte não me quer. Cada vez que eu fico nervosa, como estou agora, só me passa isso pela cabeça, porque eu penso que eu fazendo isso vou resolver tudo na minha vida. Mas penso na minha mãe e nos meus 2 filhos. Ô Rosemary, foi Deus que te livrou da morte, mulher. Você tentou o suicídio 3 vezes e não conseguiu porque Deus não quer que a sua alma vá para o inferno. O que você tem que fazer, Rosemary, é voltar e voltar já. Você tem que fazer a corrente de libertação às sextas-feiras. Sexta-feira você tem que estar na igreja. Faça chuva, faça sol, faça frio, faça calor. Você é do Rio Grande do Sul. Domingo você tem que estar na igreja. Você tem que priorizar o Espírito Santo. Inclusive, domingo agora, nós vamos batizar as pessoas nas águas. Você tem que trazer uma peça de roupa, né? Uma muda de roupa. Posso falar muda de roupa? Sim, isso uma mesmo. Muda de roupa. Traga uma toalha, traga um par de sandálias e um coração arrependido. Você precisa se batizar, você precisa sepultar essa velha Rosemary. Você precisa. Preste atenção. E você tem que focar o Espírito Santo. Olha, domingo, quarta-feira e sexta-feira, você não pode faltar na igreja. Esses 3 dias você tem que estar, mesmo porque você já conhece a verdade. Você esteve na igreja há 10 anos. E você mesmo reconhece que você sempre dá desculpas. E não aguenta mais essa vida. Então, por favor, Rosemary, não fica mandando mensagens só pedindo oração, porque a oração não vai resolver o seu problema, não vai resolver a sua vida. Você tem que voltar e se entregar a Jesus 100%. Ô, Natanael, você tem aí mais nomes de pessoas que ligaram e pediram resgate? Temos sim, bispo. Há mais de 10 anos, a Nara, de Salvador, Bahia, ela diz assim: problemas no casamento e medo de morrer. Estou afastado há mais de 10 anos. Saí da igreja por causa da vida sentimental. O Val Gismar, de Minas Gerais, diz se afastou há mais de 1 ano por maus olhos e a vida está destruída. Os caminhos estão trancados. E a vida de quem, infelizmente, se afasta, acaba que o mal ataca e todas as áreas da vida dela acaba ficando amarrado. O Bruno Barbosa, de Jardim Marília, aqui de São Paulo, se afastou há 2 meses. Agora está vendo os vultos, tem depressão, angústia, e ele não sabe mais o que fazer e está pedindo ajuda, bispo. Vamos enviar o resgate. A central de atendimento está à sua inteira disposição para você desabafar
e receber uma palavra, uma orientação à luz da palavra de Deus, o que fazer? E nós vamos enviar o resgate. 3573-3535, 0 operadora 11. É o número da central de atendimento aqui do Templo de Salomão. Vamos agora ao Estado, vamos falar com... Tem um pastor, não tem? É o bispo, por favor, que está aí. Boa noite. É o pastor Boa noite, Carlos? bispo. Pastor Carlos de Santos, bispo. É aqui de Santos, do litoral de São Paulo. Santos, você já está na igreja... Carlos, desculpa, você está em Santos, mas você já está na Igreja Universal já há quantos anos? Bispo, na igreja há mais de 35 anos. Há mais de 35 anos. E Sim, senhor. no ministério, como pastor? Tem 32 anos de pastor. 32 anos, parabéns. Está casado há quantos anos? 28. Há 28 anos que a gente está casado. E quem é esse garotão aí que aparece aí na foto aí com você? É o meu sobrinho, bispo, que também sobrinho. seguiu o caminho. Também é pastor agora. Na Igreja Universal? Na Igreja Universal, sim, senhor. Parabéns. A gente se encontrou agora no templo, na oração que teve sábado. No clamor que foi realizado aqui, a reunião que o bispo fez com os bispos e pastores de todo o mundo, de todo o Brasil, por todos aqueles que participaram da Fogueira Santa. Ô Carlos, e você já passou por quais estados? Passamos pelo Rio, né, que começamos no Rio, Maranhão e agora São Paulo. Muito bem. Qual é a sua mensagem para as pessoas que lhe conhecem, os obreiros, evangelistas, membros, pessoas que acompanharam a sua trajetória, viram, né, o seu processo de libertação, transformação, e que acompanham o seu ministério já há 32 anos com Jesus, e apesar das lutas, dos muitos desafios, você não negou a fé, não saiu da igreja, não tirou a mão do arado, mas eles sim passaram por coisas menores e saíram, tiraram a mão do arado, olharam para trás. Para aqueles que tiraram a mão do arado, olharam para trás, que volte o mais rápido possível. A gente está nos fins dos tempos, né? Jesus está voltando e a gente não pode perder tempo. Não existe outra saída, não tem para onde ir, não tem outro Deus. Então, que volte o mais rápido possível para os braços do Senhor e se entregue de verdade, bispo. Tá aí, então. Neste sábado, vamos estar realizando a terceira reunião de obreiros falando sobre a armadura de Deus. Já falamos sobre as vestes, né? Da verdade, estávamos cingidos, né? Da verdade, de toda a verdade, como também da couraça da justiça. E neste sábado estaremos falando sobre o calçado com os pés na preparação do Evangelho da Paz. Vamos falar sobre a terceira parte desta armadura, que é fundamental, importantíssima. Qual o endereço aí da nossa igreja em Santos? Aqui é na Avenida Ana Costa, número 329, do Gonzaga, né, em Santos. Você já está em Santos há quanto tempo, Carlos? Aqui estamos há 2 anos. Então, aqueles que se afastaram, aqueles que estão fracos e precisam de ajuda, a reunião será transmitida desde aqui do Templo de Salomão, aí para vocês em Santos. Então, chegou a hora dessa pessoa voltar e voltar já. Voltar o mais rápido possível. Vamos ter aqui em Santos e também nas igrejas, né? Na sede, também eles poderão estar assistindo. Muito bem. Tá, então. Muito obrigado, Carlos. Um forte abraço para você, para sua esposa e para todos os obreiros, colaboradores de CPOs aí em Santos, no litoral de São Paulo. Pastor Carlos, desculpa, que está em Santos há 2 anos, mas no trabalho evangelístico e Salvador, na Igreja Universal, nesse exército há 32 anos. Bem, agora você vai acompanhar experiências de pessoas que participaram da reunião de obreiros aqui, transmitida diretamente do Templo de Salomão para todo o Brasil. Olá, eu sou a Daiane daqui de Campo dos Goitacazes e acabei de participar agora da segunda reunião da Armadura de Deus. Todo sábado essas reuniões têm me acrescentado muito na minha vida espiritual, né? E hoje eu aprendi que para o Espírito Santo me usar, eu tenho que estar com os meus pensamentos focados em Deus. Não posso estar focado nos problemas. E a unção da alegria foi muito forte.
né? Porque a vida, a situação que nós estamos vivendo, tudo quer tirar a nossa alegria. E essa unção foi muito importante para mim. Então, convido você também a estar participando no sábado, 18 horas, dessa reunião, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito também. Boa noite. Foi uma bênção, um aprendizado muito forte mesmo. Temos que estar vestidos da armadura de Deus para vencermos todas as ciladas do diabo. Participando das reuniões, tenho me fortalecido muito e em todas as áreas da minha vida, principalmente a espiritual. Olá, sou o Pedro Camilo aqui da Igreja do Alto Paraná, no estado de Tocantins. E o que me chamou muita atenção nessa segunda vigília é que, por mais que seja em conta a coraça da justiça, nós jamais podemos abandonar ela, né? Porque ela é a palavra, ela representa a palavra. Então, se nós permanecermos, né, firmes com esta coraça, que é a palavra, então, no final da guerra, nós seremos protegidos. Nós vamos ver que ela nos protegeu. Então foi isso que me chamou muita atenção nessa segunda vigília. Agora eu queria que você parasse tudo e prestasse muita atenção neste segundo espírito enganador que atingiu a muitos e levou à morte espiritual a muitos ex-obreiros, ex-pastores, ex-colaboradores, ex-esposas de pastores, ex-auxiliares, e que estão de olho em você, em mim. Este segundo espírito enganador é o espírito que leva a pessoa a julgar. Eles se aproximam do obreiro, se aproximam do pastor, do colaborador, do auxiliar, do evangelista e sugere, olha lá o que ele está falando, olha só o que ele está fazendo, olha só como ela se veste, olha só onde ele trabalha, olha só o comportamento, olha só isso, olha só aquilo. Eles trabalham para levar as pessoas, nós, seres humanos, que estamos libertos, transformados, e os batizados, inclusive, com o Espírito Santo, também somos tentados a julgar, para que aconteça duas coisas. Primeiro, Deus não dá o direito a ninguém de julgar a ninguém. Vou repetir, Deus não dá o direito a ninguém de julgar a ninguém. E por que não? Porque só Deus conhece o íntimo de cada um. Só Deus sonda a nossa mente e o nosso coração, o nosso íntimo. E quando a gente julga, a gente pode ser injusto. A gente pode cometer uma injustiça e o pior não é cometer uma injustiça a alguém. É você colocar em risco a sua fé, a sua salvação. Porque quando a gente julga, presta atenção, esse espírito aqui enganador, que leva as pessoas a julgarem ao próximo, sejam da fé ou não da fé, porque tem aqueles que não julgam os que são da fé, mas ficam constantemente julgando aos que não são da fé, aos que desconhecem a palavra de Deus. E o que acontece? Você desobedece a orientação que o Senhor Jesus deu de guardar os olhos. Quando a gente julga, a gente permite que os nossos olhos sejam maus, que a gente olhe para o lado negativo. Você sabe que tudo tem um lado negativo e positivo. Todos nós temos o lado, né, bom e mal, ou positivo e negativo, mas cabe a gente decidir para que lado vamos olhar e como vamos olhar. E ainda que a pessoa esteja errada, ainda que a pessoa esteja cometendo um grave erro, mas isso não é problema meu. Minha responsabilidade não é julgar, não é condenar, não é olhar com maus olhos. A minha obrigação, como cristão, como obreiro que sou, servo do Deus vivo, é olhar para o lado bom, é perdoar, é orar, é dar um bom exemplo e não julgar. Sabe o segundo erro que acontece quando a pessoa ela julga? É que, diz o texto sagrado sobre o julgar, que você acaba se colocando no lugar de Deus. Você acaba achando-se no direito de tomar o lugar que só Deus ocupa, de fazer justiça. E você acaba, então, sendo ferido. Como ninguém é perfeito,
Nenhum de nós somos perfeitos. Mesmo batizado com o Espírito Santo, não somos perfeitos. Nós vivemos em santidade, em disciplina, buscamos viver em perfeição, andar, né, aos olhos de Deus, integridade, justiça, temor, mas não somos perfeitos, porque somos humanos. Mas quando você julga, esses espíritos então começam a encher o seu coração de malícia, encher o seu coração, sabe, de sentimentos malignos. E a sua fé começa a naufragar. A sua fé começa a ficar bloqueada. Veja só o que diz aqui o texto bíblico no livro de Ezequiel, no capítulo 18, versículo 25. Dizes, porém, o caminho do Senhor não é direito. As pessoas dizem, olha só, julgando, o caminho do Senhor não é direito. Como que não é direito, se Deus é justo? Ouve agora, ó casa de Israel, porventura não é o meu caminho direito? Deus pergunta. Não são os vossos caminhos tortuosos? Quer dizer, as pessoas andavam de forma tortuosa, errada, em caminhos tortuosos, mas diziam que o caminho de Deus não era direito, mas que o deles era direito. Julgavam o caminho de Deus como errado e o caminho ou os caminhos deles como justos. Julgaram, e julgaram mal, veja. Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por ela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Quer dizer, julgou errado, mesmo tendo sido justo, mas se ele pecou e permaneceu no pecado, não reconheceu, não confessou, não abandonou, então ele será condenado. Por isso, obreira, preste atenção. Errou, não esconda, confesse, assuma e vença. Porque pior que errar é você esconder, é você ocultar, é você tentar esconder quando Deus já viu e o diabo também, e ele vai usar isso para lhe acusar, para julgar você e para você julgar os outros e tirar você da igreja, tirar você da obra, enfraquecer a sua fé e destruir a sua comunhão com Deus. Ele continua falando, mas convertendo-se o ímpio da impiedade que cometeu e procedendo com retidão e justiça, conservará este a sua alma em vida. Está vendo? Aquele que estando errado, mas que não julga, não se condena, mas busca o perdão, busca a misericórdia, esse será perdoado e justificado. Mesmo tendo sido uma pessoa injusta, uma pessoa má, uma pessoa que tem andado em caminhos tortuosos, mas convertendo-se o ímpio da impiedade, disse ele. Aqui no versículo 29 ele diz assim, olha, pois que considera, versículo 28, pois que considera e se converte de todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá, não morrerá. Ele repete, haverá uma recompensa para esta pessoa, né? Sua alma será perdoada e ele será salvo. Contudo, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. As pessoas insistem. Porventura, não são direitos meus caminhos, ó casa de Israel? Deus pergunta. E não são tortuosos vossos caminhos? Em outras palavras, parem de me julgar. Parem de me julgar e achar que os meus caminhos não são retos e justos, porque na verdade vocês estão se condenando. Resumindo, quando você julga, você é condenado. Guarde isso. Guarde o seu coração. Guarde os seus olhos. E guardemos também as nossas palavras. É momento de oração. Nós vamos falar com Deus, mas antes nós vamos mostrar agora o caso verídico do Pedro. Ele foi vítima desse espírito enganador e ele julgou. Ele estava indo muito bem na igreja, estava de obreiro, mas começou a julgar as pessoas. E isso causou um esfriamento espiritual e ele vai falar do que ele chegou a fazer. Drogas. Bem, ele vai falar. Preste atenção. Meu nome é Pedro Henrique da Silva, tenho 24 anos e a melhor escolha que eu fiz foi voltar. Eu cheguei na igreja com a minha vida destruída. Desde criança, minha família me odiava porque eu cresci adotado. Então, dentre todos os meus irmãos, que são 6, eu fui o que cresci em melhor condição. Cresci com uma estrutura financeira, onde a mãe que me adotou
ela tinha uma condição e todos os dias eu ouvia dos meus primos que eles me odiavam, porque eu era adotado e tinha o que eu queria e eles eram de sangue e não tinham. Então eu cresci com traumas, não conheci meu pai. Quando eu fui saber da história que eu fui adotado, eu senti muito. Então aos 12 anos de idade, quis buscar a minha independência, onde eu tive a carreira de jogador de futebol, conheci o mundo das drogas, me envolvi, tive um movimento com crime, onde eu fui piloto de fuga desde os 12, porque se caso fosse preso, não pegava condenação. Minha vida era um vazio. Não tinha alegria, dentro da minha casa não tinha paz, ainda que eu tivesse do bom e do melhor, eu não conseguia ter a alegria que eu via nas outras pessoas. Usei maconha, cocaína, narguile, lança-perfume, cigarro, bebida, todos os tipos de bebida, e para tentar sobreviver em meio àquilo tudo. E foi aí que me apresentaram no trabalho da igreja, que foi, eu vinha para São Paulo uma vez no mês, onde tinha um rapaz que eu não falava para ele o dia que eu ia voltar, porque eu não queria que ele fosse lá, eu não gostava da igreja, eu odiava a Igreja Universal. E foi exatamente sem mais nem menos que todas as vezes que eu voltava ele estava simplesmente portando a minha casa. Nem para minha mãe eu contava com medo dela falar para ele. E ele me chamava nos sábados, ele sempre ia no sábado certo, e ele me apresentou o trabalho da igreja. Ali eu cheguei e entendi que para eu mudar de vida eu tinha que me lançar, tinha que ter um antes e um depois. E aí eu me firmei, passado o tempo, tive as responsabilidades e fui levantado de obreiro. E passando por várias situações, chegou um momento onde, devido às minhas falhas, porque eu me fechei no mundo, eu não confiava nas pessoas, então foi assim que eu cheguei. Passado uma situação onde as pessoas me criticaram, me julgaram pela minha maneira de ser, de agir, de pensar, eu me fechei. Então, dentro da obra, dentro da igreja, eu comecei a passar situações que o que eu mais queria era ajuda. O que eu mais queria era uma pessoa que me desse uma palavra, me desse uma orientação, mas eu não tinha mais aquela disposição, aquela pureza que realmente, olha, eu estou precisando, independente do que falassem. Eu trouxe aqueles traumas passados para o momento. E aí eu fiquei muito mal. A garota que estava comigo, ela também estava no CPO, ela saiu, eu já não queria mais nada. Eu falei, não, agora eu vou para o mundo, porque eu fiz tudo o meu melhor, fiz do jeito certo e deu errado. Falei, não, eu vou para o mundo. E dentro de mim Deus sempre falava, não vai, não faz isso, não foi para isso que eu te chamei. Eu falei, não, para mim já deu. E eu jogava na Portuguesa e quando eu saí de lá do estádio, eu fui para a terapia numa quinta-feira e acabando a reunião, estava indo para minha casa, me pararam no farol e 2 garotos, onde um sentou na frente, o outro sentou atrás, os 2 armados. E ali eles falaram, olha, hoje a gente vai te matar, acabou. Eu abaixei minha cabeça e falei, meu Deus, o Senhor tem que me dar algo diferente agora, porque senão eu não vou sair dessa situação. Eu vou morrer envergonhado. E aí veio uma palavra na minha cabeça. Deus falou, era no ano de 2017, Ele falou, se hoje, passado 2017 anos, se eu tivesse que passar tudo de novo só por causa de você, eu passaria. E ali eu comecei a sorrir, eu comecei a dar risada. Ninguém entendeu, os meninos estavam armados, com a arma na minha cabeça, eles começaram a tremer, ficaram nervosos, eles pararam o carro e falaram, o que está acontecendo? A gente está falando que vai te matar e você está sorrindo. Aí eu parei e pensei, falei, meu amigo, um dia eu estava nessa mesma situação que você. E Deus ele me deu a oportunidade de mudar. Assim como Ele fez comigo, Ele quer fazer com você também. E você sabe que no mundo do crime tem uma lei, que você não pode mexer com o homem de Deus. Aí ali ele abaixou a arma e ele falou, então você é homem de Deus, então? E na minha cabeça vindo vários pensamentos, já era, acabou, ele vai dar um tiro em você. Acabou, você perdeu. Aí eu falei, eu falando isso, você ainda tem dúvida? Aí ele falou, então faz uma oração pela gente. Aí eu falei, tá bom, fiz a oração e eles abaixaram a arma e falaram, olha, a gente não vai te matar não, mas seu carro, seu dinheiro e seu celular nós vamos levar. Aí eu falei, tudo bem, isso é material, isso é o de menos, eu não me preocupo com isso. E ali eu tomei uma decisão. Eu falei, meu Deus, eu não tenho por que eu me voltar contra o Senhor, não tenho por que eu querer me perder. Ainda que eu tente sair, ainda que eu tente voltar para o mundo, eu não consigo mais, porque eu tive uma intimidade com o Senhor. O Senhor me deu algo diferente. Ainda que eu tenha errado, eu tenha falhado, ainda que eu tenha, após ter saído da obra, ter caído em pecado, eu falei, não, eu não aceito, eu vou voltar.
E hoje eu estou de volta. Hoje eu retornei, hoje Deus ele se justificou na minha vida. Não somente na vida espiritual, mas em todas as áreas. Porque quando eu saí eu perdi tudo. Eu perdi minha empresa, eu perdi minha família, eu perdi minha credibilidade. Cheguei a ouvir dentro de casa que não tinha homem, porque minha mãe sabia que eu ganhava bem, mas eu não conseguia colocar um centavo dentro de casa. Devido às situações do casamento, tudo que eu havia me comprometido, então sobrecarregou. Tinha passado todas as situações, mas só que sozinho. Uma de cada vez, não tudo de uma vez. Quando eu passei por isso ali, eu falei, não, agora acabou. E não tem um prazer maior do que hoje estar de volta, podendo cuidar do povo. Quantas noites eu não perdi chorando na madrugada. Meu Deus, me ajuda a voltar, me ajuda a não se perder. Coloquei a prioridade de realmente me levantar. Hoje eu tenho minha empresa, tenho meu carro, tenho as minhas conquistas da casa. E o que eu digo para aqueles que se perderam ou que estão dentro e talvez pensam em se perder, em abandonar tudo, que é só eles lembrarem, né, da intimidade que eles tiveram, lembrar de quem eles eram. O que jamais me deixou se perder foi eu lembrar a pessoa que eu era antes de conhecer a Deus e o que Ele fez na minha vida. Independente do que disseram, da situação que eu estava passando, o principal foi lembrar da minha comunhão com Ele. Deus está de braços abertos, esperando você voltar, assim como eu voltei. Meu Deus, nosso Deus, nós unimos a fé aqui, agora em estúdios, desde o Templo de Salomão, para pedir, primeiramente, em favor das pessoas que estão afastadas, pessoas que estavam prestes a cometer uma loucura e tentar contra as suas próprias vidas. Eu peço por esta pessoa, meu Pai, que já leva anos, meses afastado da Tua casa e muito mais da Tua presença. Quando a pessoa chega ao extremo de se afastar da igreja, das reuniões, é porque ela já se afastou de Ti, muito antes. Então agora envia um anjo ao encontro de todos que estão afastados em qualquer lugar do Brasil, não importando a sua classe social, não importando a gravidade dos pecados, dos erros, das escolhas erradas que elas fizeram e por isso estão frias, estão desanimadas, confundidas, oprimidas, doentes. Meu Deus, assim como Natanael, segura em mãos os nomes e os problemas das pessoas que ligaram para a central do Templo de Salomão e que estão afastadas e querem o resgate, que agora este anjo forte, com a espada de fogo na mão, chegue a esta casa, chegue a este lugar, esteja ele no hospital, no trabalho, no carro, em uma mansão. Esta pessoa que quando chegou na igreja, meu Deus, não tinha nada, prosperou e esfriou na fé, passou a dedicar mais atenção às conquistas do que à fé, à salvação, à comunhão contigo. E hoje tem prosperidade, riqueza, fama, mas é pobre espiritualmente, não tem paz, não tem alegria, não tem certeza da salvação. Outros, meu Pai, saíram alegando que os seus problemas não foram resolvidos, mas quando estavam contigo, estavam vencendo. E hoje só estão perdendo as batalhas na vida. Um soldado que não colocou a armadura, não colocou todas as peças da armadura de Deus e foi atingido. Foi atingido nos olhos, no coração, na mente. Foi atingido. E agora está sangrando espiritualmente. Seja livre, meu amigo, agora. Eu estendo os meus braços em sua direção. Como servo do Deus vivo, eu digo para você aí agora, seja livre desse espírito maligno da depressão, da acomodação, das desculpas, do orgulho, da mágoa, do julgar, do sentimentalismo. Eu repreendo o espírito enganador do sentimentalismo. Eu repreendo o espírito enganador do julgar o próximo, julgar a si mesmo e se condenar e condenar os outros. Solte a mente, solte o coração, solte esta alma. Coloque a mão no seu peito e diga em nome de Jesus que saia esse espírito e
tudo aquilo que ele vinha causando na sua vida. Respire profundo. Meu Pai, abençoe esta água. Use esta água para trazer a paz a todos que oram comigo e a força para te buscar já neste sábado, na reunião dos obreiros, principalmente os que um dia fizeram parte da tua obra como evangelistas, colaboradores, obreiros, auxiliares. Dê a todos a coragem para te obedecer, ainda que isso contrarie as nossas vontades, pois eu declaro esta água consagrada. Beba, meu amigo, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e receba paz, receba forças para lutar e coragem para obedecer a Deus. Entregue-se a Ele, renda-se a Ele. Agora, meu Deus, eu quero pedir pelos obreiros de todo o Brasil, por todos os colaboradores, todos nós que fazemos parte desse exército, meu Deus. Somos mais de 150 mil soldados que precisamos de toda a tua armadura, de toda a tua direção, força e condição. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado, Senhor Espírito Santo, por tudo que o Senhor fez por nós, Jesus, por ter nos batizado com o teu Espírito para que a gente te sirva com temor, com disciplina, com fervor, com reverência, com gratidão, com justiça. Vem, Senhor Espírito Santo, sobre todos os teus servos e livra-nos do espírito enganador do sentimentalismo, do espírito enganador do julgar próximo. E consagra este óleo que nós vamos distribuir no dia 31, que através da unção com este óleo consagrado desde o tempo de Salomão, este obreiro seja consagrado e este colaborador seja aprovado e todos que vão fazer o CPO sejam confirmados como servos do Altíssimo e assim possamos continuar ganhando almas para a tua glória, meu Pai. Determinamos que o dia 31 de janeiro seja o dia do meu milagre, o milagre para os que virão pela primeira vez, e para nós que te servimos será o dia da nossa renovação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. Bem, diante de tudo que foi falado, só me resta então agradecer a presença do pastor Natanael, que faz parte do grupo da evangelização. Quais são as condições para a pessoa fazer parte do grupo da evangelização, Natanael? Ela ser batizada nas águas e ela ter o desejo de ganhar almas, bispo. Muito bem. Então, sendo membro da igreja, essa pessoa pode ser um evangelista e até futuramente se candidatar a fazer o CPO e ser um futuro obreiro. Porque toda pessoa que nos ouve, se ela recebeu Jesus, a primeira atitude dela, se ela recebeu de fato, é levar Jesus a outras pessoas. Pois é, e para a gente fazer a obra de Deus, a gente não precisa de um título. A primeira coisa que eu fiz quando recebi o Espírito Santo foi evangelizar, dar aquilo que eu recebi. Suas considerações finais. Exatamente. O que nós fizemos desde a nossa juventude, recebendo o Espírito Santo, a gente está aqui servindo, querendo servir até o último suspiro. Aí então. Amanhã voltaremos então com o seu programa Obreiros em Foco. Vem aí o Bispo Macedo com a mensagem. Caso você ainda não tenha participado, assistido, assista com a devida atenção. E não esqueça, nos veremos na Iurde ou nas nuvens. Esse foi o seu programa Obreiros em Foco, que tem por objetivo ajudar, orientar e fortalecer a sua fé inteligente. Convide alguém para assistir com você amanhã.